Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você o livro O Trivium de Santo Agostinho, publicado pela editora Quirion. Nessa obra nós temos 3 tratados escritos por Santo Agostinho, que é o tratado sobre a gramática, tratado sobre a retórica e o tratado sobre a dialética, que formam então o que nós conhecemos como Trivium. O Trivium é justamente o nome em latim que dá nome a esse canal aqui, né? 3 vias, a tradução de Trivium. E essas 3 vias são justamente a gramática, a lógica e a retórica. São 3 disciplinas que formam então o conhecimento para bem comunicar, o conhecimento para ter as noções básicas de ser uma pessoa que sabe comunicar-se e que sabe apresentar suas ideias. O Trivium, como 3 disciplinas, está inserido dentro das 7 artes liberais. Essas 7 artes liberais são aquelas matérias, aquelas disciplinas que eram estudadas até mais ou menos ali o século XVIII como base para se formar e ter uma base para então começar os estudos mais avançados, especialmente em medicina e em direito. Então, Trivium é parte desse complexo de disciplinas que são os estudos clássicos através dessas disciplinas, né? E o Santo Agostinho, ele foi um grande professor de gramática, então ele escreveu também os seus tratados para os seus alunos, para que eles pudessem ter aquelas noções básicas, né? Como existem outras obras que tratam da gramática, da retórica, da lógica, nessas obras aqui o Santo Agostinho vai apresentar suas ideias em torno desses 3 temas. A gramática, ela tem o objetivo de apresentar ideias quanto a símbolos, né? Você vai tentar entender os símbolos, especialmente os símbolos que remetem à linguagem. E através do seu raciocínio sobre esses símbolos, entendendo esses significados, você irá compreender justamente a linguagem. No caso aqui de Santo Agostinho, ele trata sobre a língua latina, como sendo a língua de referência para os estudos se tratando de conhecimento linguístico e de significados. Temos também, dentro da questão do Trivium, a lógica, né? A lógica vai apresentar as ideias para que você possa bem raciocinar. Aqui nessa obra, publicada pela editora Quirion, nós temos o tratado sobre a dialética, que é algo relacionado à disputa de argumentos, mas que muitos classificam a dialética como sinônimo ou pelo menos como parte dentro da lógica. Então, por isso que é inserido dentro do Trivium também. Embora exista alguns autores que façam a divisão de disciplinas da dialética e da lógica separada, mas aqui nós consideramos como sendo parte da lógica. Então são 3 disciplinas. A retórica, ela vai apresentar as noções para a boa comunicação, a transmissão de ideias de uma pessoa para outra pessoa. Então essas 3 disciplinas, a gramática apresentando as noções básicas de língua e de símbolos, a lógica apresentando as noções básicas de bem raciocinar e a retórica as noções para se comunicar. Somando essas 3 disciplinas, você terá uma boa base para que você possa raciocinar, para que você possa compreender aquilo que você irá transmitir, que você irá estudar. E é por isso que é matéria básica disciplinar para aqueles que querem estudar os estudos clássicos, né, e ter uma noção de como eram feitos esses estudos na Antiguidade e na Idade Média. Então essa obra aqui vai reunir os tratados escritos por Santo Agostinho, que são muito interessantes por apresentar justamente textos de um grande orador, de um grande santo, né, como foi o Santo Agostinho, né? Ele apresentou suas ideias em vários textos, né? Nós temos uma vasta bibliografia escrita por Santo Agostinho e aqui ele vai apresentar essas noções, esses ensinamentos, né? Na contracapa, que eu irei ler aqui para você, explica um pouco sobre essa questão do Santo Agostinho como sendo um professor. Aqui diz: na primeira fase de sua vida, Santo Agostinho foi professor de gramática em Tagaste e de retórica em Cartago, Roma e Milão. E foi Santo Ambrósio, mestre de retórica mais velho e experiente, a principal influência sobre o futuro bispo de Hipona. Portanto, em si, como excelente humanista, toda a cultura romana, a conversão do jovem retor africano no grande padre latino representou a assimilação do saber antigo pelo cristianismo e a fundação da Idade Média europeia. Nesses breves tratados, o santo doutor define e explica as 3 primeiras artes liberais, as 3 artes do Trivium, as artes da palavra
Estudando sua gramática, o leitor poderá aprender o latim quase que diretamente desse grande mestre e, ajudado pelas notas que acompanham a edição, comparar sua estrutura com a do português, ampliando sua compreensão da língua vernácula. Na retórica, verá de que modo Agostinho diferencia a investigação racional da tentativa de convencimento, como se deve montar o status de uma questão civil e como devem os oradores tentar persuadir a Assembleia. Na dialética, conhecerá a ciência do bem disputar, a formulação dos argumentos e a análise das proposições que expõem as opiniões. Instruindo-se por meio desses textos, o estudante tem a segurança de ser introduzido na cultura clássica e guiado no estudo do Trivium por um de seus mais respeitáveis mestres, o mesmo que legou esse saber dos antigos para a cristandade e que pode ainda agora, de algum modo, legá-lo a nós. Então, apresentando essas ideias aqui do Santo Agostinho e como é de fato a obra, né? Então, você vai ter aqui, logo ao abrir as páginas, o início da gramática, sobre a gramática. E aí tem aqui o começo da gramática de Santo Agostinho, breve introdução para o uso dos irmãos religiosos. Ele vai apresentar conceitos simples, né? Ele é bem objetivo. Essas obras escritas aqui por Santo Agostinho eram obras didáticas, então são bem objetivas para que os alunos pudessem memorizar os textos, né? É importante dizer que quando esses textos eram lidos, eles eram sempre com o objetivo de serem decorados ou pelo menos memorizados. E aí ele começa então: a pureza no emprego do latim consiste na observação de se falar corretamente de acordo com a língua romana. Então, a gramática para o Santo Agostinho tem esse objetivo de um emprego do bom latim, de acordo com os romanos. E isso por três modos: através da razão, pela autoridade e pelo costume. Pela razão, segundo a técnica; pela autoridade, segundo os escritos daqueles cuja autoridade é reconhecida; e pelo costume, segundo aquilo que é agradável e bem aceito no uso da fala. Então, ele vai utilizar essa gramática buscando a lógica a ser aplicada na língua, aquilo que é a autoridade, ou seja, os bons escritos, né, as obras de Cícero, Virgílio, etc., em relação ao latim, e os costumes, né, aquilo que foi bem aplicado e que é aceito. E aí, logo em seguida, nós temos o capítulo 1 sobre as partes do discurso. Começa uma gramática mesmo, né? São 8 as partes do discurso: nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. E ele começa a falar sobre o nome. O nome, no caso, seria o substantivo, né? É a parte da oração que possui caso, mas não tempo. E aí ele vai explicando os conceitos, quais são as diferenças, os graus de comparação que tem que ser feitos, número, variações, etc. Tudo aqui se aplica à língua latina, é bom ressaltar isso, né? O uso o estudo da gramática moderna, como nós conhecemos atualmente, gramática de português, espanhol, inglês, etc., é uma coisa moderna, ele do século XVI em diante. Então, o estudo clássico mesmo é o estudo da gramática em latim. Logo em seguida tem aqui sobre o pronome, e assim vai com relação à gramática. É importante dizer que não é uma gramática com todos os elementos que nós temos atualmente nas gramáticas, mas porque há todo um processo, né, de evolução, de acréscimos, de estudos depois da época do Santo Agostinho, mas aqui ele apresenta os rudimentos, as bases de uma gramática latina para que você possa ter esse conhecimento. Importante dizer que os alunos eles aprendiam antes a língua, né, eles aprendiam a falar o latim desde os ensinos básicos, quando criança, com alguns professores, com alguns tutores, e depois partiam então para os estudos da gramática. Essa era a ordem de ensino, né? E aqui temos outros textos que são atribuídos a Santo Agostinho, né? Regras de Aurélio Agostinho sobre a gramática também, porque são vários textos que ele escreveu e que são atribuídos a ele em relação à gramática. Então, por isso temos mais de um texto aqui com a apresentação do conteúdo da gramática, né? Logo em seguida, então, nós temos o conhecimento sobre a retórica. Então, aqui ele vai tratar sobre a retórica, sobre o ofício do orador, e apresentando então as conceituações. O ofício do orador, ao ser proposta uma questão civil, é antes de tudo compreender a própria questão, se é genérica ou particular, simples ou composta de outras partes, absoluta ou comparativa. E aí ele vai falando então sobre a finalidade, sobre as questões civis que são apresentadas aqui e sobre essa arte da retórica, né? Um tratado bem simples também. Depois sobre a dialética, que é o último tratado que ele vai apresentar. A dialética é a ciência de bem disputar,
e aí vai tratando sobre isso aqui também. Ao final, nós temos um anexo. Nesse anexo aqui tem a tábua em relação a casos, gênero, enfim, número, plural em relação à língua latina, né? Que são apresentados aqui como anexo. Essas tabelas típicas do estudo do latim. O anexo 2 também tem aqui os nomes, né? Pronomes pessoais e tal. E o infinitivo em latim também. Então, essa é a gramática e a retórica e a dialética dentro do Trivium de Santo Agostinho. Existe outra publicação também, só que está toda em latim, que é essa aqui, Trivium Augustinianum, publicado pelo Instituto Hugo de São Vito, né, que apresenta toda a gramática, porém em língua latina, para aqueles que gostam de estudar o latim e vão ter esse conteúdo propriamente aqui nessa língua. Então, fica a dica aqui para você, serve como um livro tanto para estudar com o Santo Agostinho essas matérias, né, aprender da fonte de um santo, quanto uma obra que você possa ter em sua casa para acréscimo, para fazer referências a um texto que é considerado aqui como basilar para se estudar o Trivium, né, essas disciplinas tão importantes na educação clássica. Então, fica a dica aí, o Trivium de Santo Agostinho, publicado pela editora Quirion, apresentando então esses conceitos elementares dessas disciplinas. É isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.